alunos da turma ATS18, estamos aqui em mais uma aula da disciplina Enfermagem Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre emergências cardiovasculares, né? Quais são as principais emergências cardiovasculares? A gente vai falar um pouquinho de angina, infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico, né? Arritmias, as principais que acontecem aí no atendimento de emergência e como conduzir os cuidados de enfermagem para cada um deles. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem, um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Emergências cardiovasculares. O sistema cardiovascular é constituído pelo coração, sangue e vasos sanguíneos, que são responsáveis por suprir as necessidades dos tecidos do corpo, transportando nutrientes, eliminando produtos do metabolismo, transportando hormônios de uma parte do corpo para outra e mantendo fluidos do corpo para que as células funcionem adequadamente. Então, esse sistema cardiovascular, esse bombeamento cardíaco que faz todo o sangue circular, é claro que além de fazer a troca gasosa, ele vai trazendo, retirando essas impurezas do organismo, né, de uma forma geral e vai equilibrando aí o organismo como um todo, tá? Como o sangue carrega células de defesa, o sistema circulatório é capaz de proteger o corpo contra infecções ao transportar essas células de defesa para todos os órgãos. Então, também é na corrente sanguínea que estão os nossos anticorpos, né? Então, isso flui pelo corpo todo, tá? A gente tem uma ampla proteção, digamos assim, né? Além disso, outras funções importantes do sistema cardiovascular é transportar o sangue pobre em oxigênio para os pulmões, para fazer as trocas gasosas e receber mais oxigênio. Então, o que isso quer dizer, né? Eu tenho lá os alvéolos, né? Então, eu tenho a traqueia, os brônquios, bronquíolos, e na ponta dos bronquíolos eu tenho os alvéolos. Os alvéolos, na infraestrutura de cada alvéolo, digamos assim, tem pequenos vasos sanguíneos que é eles que fazem as trocas gasosas. Então, quando eu respiro, o meu oxigênio entra, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, e é lá nos alvéolos que vai ser realizada a troca gasosa com a ajuda do sistema cardiovascular, com o sistema circulatório, tá? Então, lá através de pequenos vasos sanguíneos, né, é feita a troca do O2 pelo CO2, tá? E aí a corrente sanguínea vai levar todo aquele oxigênio pro corpo todo, vai receber, captar esse CO2 para devolver para os alvéolos novamente, tá? De forma geral, o sistema cardiovascular é responsável por bombear, transportar e distribuir o sangue por todo o corpo. Essa é a função principal, né? O coração ele vai bombear, vai dar um impulso para o sangue. Esse impulso ele vai transportar todos esses oxigênio, né, nutrientes, anticorpos, né, e contribuir para o funcionamento do corpo de forma geral, tá? Lembrando só um pouquinho aí da anatomia, né, do sistema cardiovascular, eu não vou entrar em muitos detalhes, coloquei brevemente sobre esse assunto. A gente fala um pouquinho sobre o coração. Então, o coração, a estrutura geral é formada, então, por 2 átrios e 2 ventrículos, né? E cada um tem as suas especificações. Então, os átrios, por onde o sangue chega no coração vindo do pulmão, através do átrio esquerdo ou vindo do corpo através do átrio direito. Então, é onde chega esse sangue ali no coração. Já os ventrículos, eles bombeiam o sangue para fora do coração, em direção ao pulmão ou para o resto do corpo. Então, o átrio são aqueles que recebem o sangue. O ventrículo é aqueles que empurram, que bombeiam o sangue ou para o pulmão, para fazer a troca gasosa, ou para o resto do corpo, tá? Artérias e veias, para circular por todo o corpo, o sangue flui dentro de vasos sanguíneos, que pode ser tanto por artéria como por veia, tá?
Principais emergências cardiovasculares, vamos falar um pouquinho de cada uma delas então. As principais que eu selecionei aqui para essa aula é crise hipertensiva, chega muita crise hipertensiva no atendimento de urgência e emergência, infarto agudo do miocárdio, angina, arritmias cardíacas e choque cardiogênico. O paciente pode chegar em estado de choque cardiogênico já, tá? Então a gente vai falar brevemente cada um deles, os sinais e sintomas, como que é diagnosticado e os cuidados de enfermagem para cada um, ok? Vamos começar então falando aqui sobre crise hipertensiva. A crise hipertensiva, também chamada de crise de hipertensão, é uma situação caracterizada pelo aumento rápido da pressão arterial, geralmente em torno de 180 por 110 milímetros de mercúrio, e que, se não for tratada, pode levar a complicações graves, né? Eu recomendo vocês a darem uma olhadinha na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ela vem trazendo as novas atualizações de parâmetros de pressão arterial. Então, diz lá o que é limítrofe, né? O que é normal, o que já é uma hipertensão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, né? Então, quando vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada nessa classificação de pressão arterial, tá bom? Essas situações podem acontecer em pessoas que nunca tiveram problemas de pressão. No entanto, é mais comum de acontecer em pessoas que possuem pressão alta e não seguem o tratamento recomendado pelo médico. Então, essas crises hipertensivas pode, acontecer tanto em pacientes que não têm problema nenhum de pressão arterial e também naqueles pacientes que não fazem o tratamento adequadamente, que toma lá os antihipertensivos um dia sim, um dia não, às vezes esquece e acha que tá tudo bem, Então, essa crise hipertensiva pode acontecer também, tá? Sinais e sintomas de crise hipertensiva. Vertigem, então o paciente, ele começa a ficar um pouco tonto, começa a ter um quadro ali de vertigem, Visão embaçada, muitas vezes a visão escurece, Dor na nuca é um sintoma clássico que os pacientes relatam, dor na região da nuca, como se fosse uma compressão, Palpitações, pode ser que o coração dê uma acelerada aí, e dor de cabeça também é sinal de crise hipertensiva, tá? O tratamento para essa crise hipertensiva, então, o tratamento da crise pode variar de acordo com o resultado dos exames realizados, sendo, na maioria das vezes, indicado pelo médico o uso de medicamentos para diminuir a pressão, que são os antihipertensivos. Então, por exemplo, se lá na minha urgência e emergência chegou um paciente, passou pela triagem, foi identificada uma crise hipertensiva altíssima, vamos dar um exemplo aí de 110 por 180. Ele é encaminhado para uma sala de emergência, acomodado no leito, monitorizado, puncionado acesso venoso calibroso, porque ele pode evoluir até para uma parada cardiorrespiratória por conta dessa crise hipertensiva. Ele pode entrar num quadro de arritmia e essa arritmia evoluir para um quadro de parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá? Então, esse paciente acomodado lá no leito, todo monitorado, já puncionado, o médico vai lá avaliar ele, vai fazer uma anamnese, um exame físico e provavelmente vai realizar a administração de uso medicamentoso antihipertensivo intravenoso, tá? E é claro que esse paciente vai ficar um tempo ali para monitorar e tudo mais, tá bom? Então, existem dois tipos de crise hipertensiva, que é a urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. A gente já entendeu o que é a urgência, dá para esperar um pouquinho, e a emergência não, tem que ser tratada naquele momento. Em crise hipertensiva é a mesma coisa, tá? Então, vamos começar a falar sobre urgência hipertensiva, que acontece quando há aumento nos níveis de pressão arterial e que pode ocorrer pela primeira vez ou ser uma descompensação. A urgência hipertensiva normalmente não apresenta sintomas e nem representa risco para a pessoa, sendo apenas recomendado pelo médico o uso de medicamento para regular a pressão, Então, essa crise hipertensiva, às vezes é um acompanhamento com o cardiologista, com o clínico, E ele observa essa variação de pressão arterial, Esse paciente, ele pode estar aí numa urgência hipertensiva de uma crise, Já as emergências hipertensivas, em que é verificado aumento súbito da pressão arterial associada à lesão de algum órgão, podendo estar relacionada com situações graves como infarto agudo do miocárdio,
encefalopatia hipertensiva, edema agudo de pulmão, acidente vascular cerebral hemorrágico ou dissecção de aorta, por exemplo. Nesses casos, é importante que a pessoa fique internada para que os sinais e sintomas estejam monitorizados e controlados e para que a pressão seja normalizada em até 1 hora com o uso de remédios diretamente na veia para evitar complicações. Então, esse quadro de emergência hipertensiva não tem jeito, tem que ter intervenção naquele momento, né? Como eu deixei alguns exemplos, essa emergência hipertensiva, essas crises hipertensivas podem estar relacionados com outro diagnóstico, né? Então, eu dei um exemplo aí de um AVC hemorrágico, pode ser que tenha uma crise hipertensiva associada, né? É um edema agudo de pulmão, pode ser que tenha uma crise hipertensiva associada, tá? O importante vocês saberem aqui é que a urgência hipertensiva é um caso pontual, né, aleatório, o paciente pode ou não estar sentindo alguma coisa. Já na emergência hipertensiva é um caso grave, eu preciso intervir naquele momento, tá? É importante que a crise hipertensiva seja identificada e tratada rapidamente para evitar complicações que possam comprometer o funcionamento de algum órgão ou colocar a vida da pessoa em risco. Quando a gente fala em crise hipertensiva, é a pressão sanguínea muito alta, né? Então, eu costumo dar muito esse exemplo. Quando a gente tá lavando o quintal, né? Tá lavando alguma coisa com uma mangueira, se eu coloco o meu dedinho na mangueira, ela esguicha a água muito mais rápido, né? Uma pressão muito mais rápida. Dentro da gente, no nosso organismo, a crise hipertensiva funciona dessa mesma maneira, né? É o fluxo sanguíneo indo com muita intensidade, digamos assim, né? E aí aumenta aí essa pressão arterial, tá? Os principais órgãos atingidos numa crise hipertensiva são os olhos, o coração, o cérebro e o rim, que podem levar a seu mau funcionamento. Além disso, no caso de não fazer o tratamento adequado, o risco de agravamento e estado de saúde é maior, o que pode levar também o paciente a óbito, tá? É claro que essa crise hipertensiva ela vai associando com um outro diagnóstico que pode piorar o caso do meu paciente, tá? Cuidados de enfermagem e crises hipertensivas, né? Então, se o paciente chega num quadro hipertenso, quais são os meus cuidados de enfermagem, tá? Funcionar acesso periférico calibroso, tá? Monitorizar adequadamente PA e demais sinais vitais. Então, o paciente ele precisa estar monitorado, tá? Eletrocardiograma e débito urinário, se for possível, tá? Instalar medicações prescritas antihipertensiva em bomba de infusão, se tiver prescrito também, tá bom? E monitorização contínua desse paciente, tá? Aí a gente vem falando um pouquinho sobre infarto agudo do miocárdio, né? Quando a gente fala em infarto, a gente lembra de algo denominado como interrupção da passagem de sangue, né? Então, o que interruptou aí, né? Teve a interrupção dessa passagem de sangue. Foi um êmbolo, né? Foi um coágulo de gordura, por exemplo, né? De sangue ali na minha artéria que tá interrompendo o fluxo de entrada para esse coração para ele bombear, alguma coisa desse tipo, né? Então, pode acontecer dessas maneiras, tá? O infarto agudo do miocárdio, também conhecido como infarto ou ataque cardíaco, corresponde à interrupção da passagem de sangue para o coração, o que provoca a morte de células cardíacas. Se por um acaso lá na minha arterinha, né, coronariana, minha artéria cardíaca, tem alguma interrupção de uma gordura, né, de um trombo que passou, interrompeu ali o fluxo sanguíneo, todo aquele restante que deveria receber o fluxo sanguíneo e não está recebendo por conta dessa interrupção, ele vai parar. É como se ele necrosasse aquela partezinha porque não está recebendo o fluxo sanguíneo. E aí o paciente entra num quadro de infarto agudo do miocárdio, né? Aquela massa, aquele local ali do miocárdio não está recebendo esse fluxo sanguíneo, tá? A principal causa do infarto é o acúmulo de gordura no interior dos vasos, sendo muitas vezes decorrentes de hábitos não saudáveis, com dieta rica em gordura e colesterol e pobre em frutas e vegetais, além de sedentarismo e fatores genéticos. Então,
basicamente é isso aqui da imagem, ó. A minha artéria, a minha veia lá do miocárdio, que estão bem aqui, ó, ela é interrompida. Aqui na imagem é por uma placa de gordura, então o fluxo sanguíneo, ó, tá muito pouco. Quando não, ela tá obstruída totalmente e o paciente tá em infarto agudo do miocárdio, tá? Quando esse fluxo, então, é interrompido, o restante ali daquela área do miocárdio, ela para de receber o fluxo sanguíneo. Então, ela entra em necrose, tá? Sinais e sintomas aí do infarto agudo do miocárdio são clássicos, esses que a gente já sabe, né? Os sintomas mais característicos de infarto agudo do miocárdio é a dor em forte aperto no coração do lado esquerdo do peito, que pode ou não estar associado a outros sintomas como tontura, mal-estar, enjoo, suor frio, a sudorese, palidez, sensação de peso ou queimação no estômago, sensação de aperto na garganta, dor na axila e no braço esquerdo, né? Então esses são sinais e sintomas também que pode estar associado ou não à dor no peito. Né? Tem pacientes que têm sintomas muito atípicos. Por exemplo, às vezes o paciente ele não está com dor no peito, nem dor no braço, né? O braço esquerdo, por exemplo, o membro superior esquerdo, mas ele está com forte queimação, sensação de azia, né? Compressão no estômago. Isso é um sinal e sintoma de infarto. Não quer dizer que toda azia a pessoa está infartando, mas já aconteceu até mesmo comigo do paciente chegar com essa queixa, né? E no momento aí de ser examinado, de passar com o médico, é identificado aí o infarto agudo do miocárdio, tá? Então esses são sinais e sintomas atípicos que não são tão comuns, mas pode acontecer, tá? O diagnóstico então. O diagnóstico do infarto agudo do miocárdio é feito por exames físicos em que o cardiologista analisa todos os sintomas descritos pelo paciente, além do eletrocardiograma, que é um dos principais critérios do diagnóstico do infarto. Então aqui, ó, se vocês perceberem, sabe aquela curva cardíaca, né? O complexo, ó, aqui no comecinho é PQRST. Aqui no finalzinho, ó, bem no finalzinho, a curva ST ela não está normal, tá? Ela tá com infra, ela está muito baixa. Então isso é indicativo de um infarto, tá? E aí é claro que o médico fez toda a anamnese, questionou o paciente o que está sentindo, se ele toma alguma medicação ou não, pediu um eletro, viu isso, ele pode também pedir exames laboratoriais, que para infarto agudo do miocárdio tem enzimas cardíacas, normalmente é um exame chamado CKMB e um exame chamado troponina. Esses dois exames, eles são específicos das células cardíacas, tá? Eles conseguem identificar. Se estiver muito elevado, é indicativo aí de infarto, tá? Para diagnosticar o infarto, o médico também pode solicitar exames laboratoriais com o objetivo de detectar a presença de marcadores bioquímicos, que têm suas concentrações aumentadas em situações de infarto. Então, se o paciente está infartando, né, por qual motivo que seja aí por uma placa de gordura, né, interrupção de um êmbolo, né, de um coágulo. Se teve o processo de infarto, esses marcadores aí conseguem identificar, tá? Infarto agudo do miocárdio, tratamento. Quando a pessoa infarta, tem alguns tratamentos, tá? Quando o infarto aí tem um tratamento inicial, o paciente pode passar por uma angioplastia, um cateterismo, né? E essa angioplastia pode ser através de um balão, né? Intraórtico, um stent, aí vai variar dependendo do caso clínico de cada um, tá? E da área atingida também, né? Às vezes não se resolve com uma angioplastia, né? Com a introdução de um balão ou de um stent. Tem que fazer a famosa ponte safena, né? Porque a parte ali necrosada foi intensa, não tem como abrir, dilatar essa artéria aí, por exemplo, tá? O tratamento inicial para o infarto agudo do miocárdio é realizado desobstruindo o vaso através da angioplastia. E a angioplastia, ó, então, é um catéter. Normalmente quem faz isso é setor de hemodinâmica, cardiologista, tá? É um catéter que é inserido numa artéria do paciente,
né? Normalmente na femoral, que ela é um pouquinho mais calibrosa. Então, é um catéter que é inserido lá da femoral, da artéria femoral, que chega até o coração. Quando chega ali na área atingida, pode ser ou essa angioplastia por um balão. Então, chegou lá na área atingida, insufla um balãozinho dentro daquela artéria para dilatar a artéria, ou é a introdução de um stent, que ele parece uma gradezinha, né? Que ele dilata e deixa aquela gradezinha, digamos assim, o stent, implantado ali na artéria para o fluxo sanguíneo continuar a sua passagem. É claro que vai depender de cada caso, é o médico que vai avaliar qual que é o tratamento indicado, tá? Ou também pode acontecer através de cirurgia designada por ponte safena, também conhecida como revascularização do miocárdio. O que seria essa revascularização? Às vezes o médico, avaliando lá no cateterismo, identifica que essa artéria não vai ter solução com a angioplastia, nem com balão, nem com stent, não vai funcionar. Então ele opta por fazer uma revascularização do miocárdio, que nada mais seria do que fazer um outro caminho daquela artéria. Normalmente se usa a ponte safena ou ponte mamária, que nós temos nos membros inferiores. Então, o médico, ele retira essa ponte safena ou ponte mamária, vai lá no coraçãozinho do paciente, conecta ali naquela parte que não está obstruída até a parte ali onde que é o final da desobstrução, e o fluxo sanguíneo vai seguir outro caminho, porque aquela parte ali que foi interrompida, ela já foi necrosada. Então, pode acontecer de ter uma revascularização do miocárdio também, tá? Cuidados de enfermagem no infarto agudo do miocárdio, né? Então, se tem uma urgência, emergência de infarto agudo do miocárdio, qual é a minha função quanto enfermagem, né? Deve-se manter no paciente em oxigenoterapia, e um acesso venoso calibroso. Normalmente, esses pacientes com infarto, eles já chegam com quadro de dispneia, tá? Porque se o fluxo sanguíneo está interrompido, eu também tenho falha na troca gasosa. Então, meu paciente também vai estar sentindo desconforto respiratório. Então, para um conforto melhor, a gente normalmente instala um catéterzinho de O2, né? Deixa em oxigenoterapia e, claro, tem que funcionar um acesso calibroso, tá? Observar alterações podendo evoluir para arritmias ou choque cardiogênico. Então, a gente tem que estar muito monitorizado em cima daquele paciente. Tanto que esses pacientes de infarto agudo do miocárdio, eles já devem estar numa sala de emergência, né? Eles não podem estar numa simples observação, porque precisa ter alguém ali de enfermagem monitorizando, vendo sinais vitais, fazendo balanço hídrico, medicando esse paciente aí, coletando exames e tudo mais, tá? Realizar controle hídrico rigoroso, se possível, por conta aí devido à sobrecarga cardíaca, né? Realização adequada de eletrocardiograma, verificação de sinais vitais, principalmente a pressão arterial, e monitorar queixas de dor torácica, tá? E N outros cuidados, né? Realização de medicação e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre angina, né? A angina, também conhecida como angina pectoris, corresponde à sensação de peso, dor ou apeito no peito, que acontece quando há diminuição do fluxo de sangue na artéria que leva o oxigênio ao coração, sendo uma situação conhecida como isquemia cardíaca. Popularmente, a isquemia ela é conhecida como um pré-infarto, né? Então, aquela artéria, digamos assim, aquela veia ali do miocárdio, né, do revestimento do miocárdio, ela não está obstruída ainda, mas está quase. Por isso que ela é popularmente conhecida como pré-infarto, né? A interrupção ali, aquela placa de gordura está quase se fechando, né? Então, por isso que a maioria dos casos, o paciente ele sente os mesmos sinais e sintomas de um infarto agudo do miocárdio. Dói o peito, porque o fluxo de sangue está muito intenso e o coração não está recebendo o sangue adequado para bombear adequadamente, tá? Na maioria das vezes, a isquemia cardíaca é uma consequência de aterosclerose, que é aquela placa de gordura, tá? Que é caracterizada pelo acúmulo de placa de gordura nas artérias coronarianas, sendo mais frequente em pessoas com pressão alta, colesterol elevado ou diabetes descompensada. Aqui eu deixei uma imagem, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Muito bacana, ó. Isso daqui é uma artéria
e ela tem muitas placas de gordura, né? Tudo isso daqui em amarelinho é placa de gordura. Vendo aqui isso num cateterismo, né? O cardiologista lá avaliando isso num cateterismo, é possível constatar o diagnóstico de angina. Então, o paciente ainda não infartou, porque a artéria não está totalmente obstruída, mas está quase, tá? Então, o fluxo sanguíneo também é interrompido, né, por esse motivo. A isquemia cardíaca e, consequentemente, a angina são mais comuns de acontecer em pessoas acima de 50 anos e deve ser tratada rapidamente, pois são um grande risco para desenvolvimento de infarto, parada cardíaca e outras doenças cardiovasculares, como arritmia, insuficiência cardíaca ou AVC, por exemplo. Porque se eu não tenho fluxo sanguíneo acontecendo de forma correta ali na minha musculatura cardíaca, o meu coração ele vai ter um bombeamento insuficiente, então pode decorrer aí outras complicações, tá? Sinais e sintomas aí da angina, né? Sensação de queimação, aperto e ou dor no peito, que pode durar até 20 minutos e que pode irradiar para o ombro, braço e pescoço, formigamento no braço, ombros e punhos, enjoo, suor frio, falta de ar, então são sinais aí de angina, tá? O diagnóstico. No primeiro momento da crise, o diagnóstico de angina é feito pelo cardiologista através da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, além da avaliação de resultados de alguns exames, como eletrocardiograma, o raio-x de tórax e dosagem de enzimas cardíacas. Então, ele vai falar com o paciente, vai fazer uma anamnese, um exame físico, vai solicitar aí um eletro, muitas vezes pede um raio-x e pode sim pedir essas enzimas cardíacas que eu comentei com vocês, tá? Existem dois principais tipos de angina, isso é muito importante a gente saber, a estável e a instável. A instável ela é mais grave, eu vou dar dois exemplos, angina estável, então eu só vou sentir a dor quando eu fazer uma atividade física mais intensa, então fazer uma caminhada, às vezes eu vou limpar a casa, que é um esforço mais intenso, eu sinto essa dor, né, então é um quadro de angina estável, eu só vou sentir a dor, esses sinais e sintomas se eu faço aqui algum esforço físico. Já na angina instável é a mais grave, tá? É quase um pré-infarto, eu tô quase infartando, né? Eu sinto dor nos pequenos movimentos, então ao pentear o cabelo eu já sinto dor, ao escovar os dentes eu já sinto uma dor no peito, por exemplo, então é quase considerado como um pré-infarto, tá? Vou explicar aqui na aula um pouquinho a descrição de cada uma delas, então. Então, a angina estável é causada por uma isquemia transitória, ou seja, que surge quando a pessoa faz algum esforço ou sofre algum estresse emocional, por exemplo, havendo diminuição parcial e momentânea do fluxo sanguíneo. Esse tipo de angina é mais comum de acontecer em pessoas que já têm algum tipo de aterosclerose, de gordura lá na artéria, né? Coronariana parcial, que pode piorar e levar até mesmo a um infarto, tá? Então, com maior intensidade, né? Maiores emoções, que meu coração vai bombear muito sangue, pode ser que eu sinta dor, tá? Já a angina instável é uma situação mais grave que a angina estável, pois é causada por uma interrupção maior da oxigenação do coração devido ao rompimento e inflamação da placa de aterosclerose, o que provoca sintomas mais intensos e constantes, sendo considerada uma forma de pré-infarto, tá? Então, em pequenos movimentos eu já sinto dor nessa angina instável, tá? O tratamento ele é medicamentoso para melhorar o fluxo de sangue, medicamentos para diminuir a formação de coágulos, tá? Que são os anticoagulantes e também os antihipertensivos, tá? E é claro que nessa angina o tratamento pode entrar aí uma angioplastia, né? A introdução de um balão ou de um stent aqui também, tá? Cuidados de enfermagem aí em casos de angina. Verificar sinais vitais, principalmente a questão de respiração, a pressão sanguínea e a frequência cardíaca. Adquirir acesso venoso periférico, realizar eletrocardiograma cada vez que a dor torácica surgir para evidenciar infarto posterior, monitorizar a resposta ao tratamento medicamentoso, aplicar escala de dor e
avisar, né, o médico se a dor não diminuir mesmo com as medicações, tá? Aí a gente entra falando aí sobre as arritmias cardíacas, né? Existem vários tipos de arritmia. Nessa aula eu não detalhei todas elas, tá? Só coloquei aí algumas, o que são as arritmias de forma gerais, os sinais e sintomas. Mas elas são consideradas aí emergências cardiovasculares, tá? Então, a arritmia cardíaca é qualquer alteração no ritmo dos batimentos do coração, que pode fazer com que ele bata mais rápido, mais lento ou simplesmente fora do ritmo. Então, eu posso ter aí uma bradicardia, né, uma arritmia bradicardia, posso ter uma fibrilação, né, em que o coração ele tá tremendo. Ou posso ter uma taquicardia, ele tá batendo tão rápido que ele não consegue ter esse movimento de encher a musculatura e aplicar esse fluxo sanguíneo, né? Então, relaxar, o movimento de relaxar e contrair o fluxo sanguíneo. Pode ser uma taquicardia que não faz esse processo também, tá? As arritmias cardíacas, né? Benignas são aquelas que não alteram a função e o desempenho do coração e não trazem riscos maiores de morte, podendo ser controladas com medicamentos e com atividades físicas. Já as de tipo malignas pioram com esforço ou exercício e pode levar à morte. Então tem pessoas que têm arritmia cardíaca, mas é acompanhada com cardiologista, faz tratamento medicamentoso. Muitas vezes esse paciente usa até marca-passo, né? Marca-passo aí interno, né? Tudo isso faz um tratamento, mas as do tipo malignas é aquela que por algum motivo esse paciente aí precisa ou não, né, uma arritmia chocável ou não, ela vai para uma urgência, emergência, porque ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, tá? Sinais e sintomas aí de arritmia cardíaca. O principal sintoma de arritmia cardíaca é a alteração de batimentos cardíacos, podendo ser sentida palpitações cardíacas, coração acelerado ou batimentos cardíacos mais lentos. No entanto, outros sintomas também podem surgir, como, por exemplo, sensação de nó na garganta, um sufocamento, digamos assim, tontura, desmaios, sensação de fraqueza, cansaço, dor no peito, falta de ar é bem constante em arritmias e mal-estar em geral, tá? O diagnóstico, então, como é que o médico sabe qual é a arritmia, né? Se o paciente está com quadro de arritmia cardíaca ou não e qual é, tá? O diagnóstico de arritmia cardíaca é feito pelo cardiologista por meio de exames que avaliam a estrutura do coração e seu funcionamento. E que exame é esse? É claro que ele vai fazer toda uma anamnese, vai avaliar o paciente, mas esse exame em específico é o eletrocardiograma, né? Então ele pode olhar tanto no monitor cardíaco como pedir um eletrocardiograma para avaliar a curva cardíaca, né? E pela curva o médico consegue identificar qual é o tipo de arritmia cardíaca, tá? As principais causas aí da arritmia cardíaca são problemas cardiológicos, né? Então, o paciente aí, um hipertenso não tratado, pode acontecer uma arritmia, né? Uma angina, né? Que não é um infarto, mas é uma angina devido ao fluxo intenso, né? A pressão intensa desse fluxo pode causar uma arritmia, né? Ansiedade e estresse, hipotireoidismo grave, doença de Chagas, anemia, aterosclerose, que é essa plaquinha de gordura, né? Valvulopatias e doenças cardíacas congênitas pode ser causa de arritmia. Um exemplo que eu dei aí para vocês, tem pessoas que já têm arritmia e passam com cardiologista, já tratam, né? Doenças cardíacas congênitas, então eu já nasci com isso. Tudo que é congênita é que a gente já nasce, é uma má formação intrauterina e pode se desenvolver já ali quanto lactente, né? Quanto na fase adulta, né? Então essas arritmias também pode ser basal, digamos assim, mas que devem ser tratadas, tá? Acompanhadas por um cardiologista, um especialista. O tratamento aí dessas arritmias cardíacas.
inserção de um marca-passo para ajudar a regular nos batimentos cardíacos em casos de arritmia com bradicardia. Então, quem é que usa marca-passo? Aquele paciente que tem arritmia cardíaca e é bradicardia. Então, se o coração, por algum momento, ele para de bater, o marca-passo, ele dá um choquinho pro coração bater novamente, tá? Ele vai fazer o que o coração não tá fazendo por aquele momento, tá? Uso de medicamento antiarrítmico, que em caso de arritmias severas, então tem pacientes que tomam antiarrítmico para o resto da vida, que faz acompanhamento com cardiologista. Uso de anticoagulante para evitar trombos, então também muitas vezes está associado, né? Esse antiarrítmico e um antitrombolítico, justamente para não vir um coágulo de sangue e entupir ali naquela minha artéria, né, cardíaca, por exemplo, tá? Cirurgia de ablação, que é um procedimento que tem como objetivo remover ou destruir uma via de sinalização elétrica do coração que está alterada e que pode ser a razão de arritmia. Essa ablação, nem todos os pacientes têm critérios para fazer essa ablação, tá? Tem que ter idade, né, de tanto a tanto, porque mais idosos ela não tem resultado, mas é o médico que vai indicar a necessidade ou não disso, né, de uma ablação ou de um próprio cateterismo, que seja alguma outra coisa do tipo, tá? Cuidados de enfermagem em caso de arritmia cardíaca, né? Se chega um paciente num quadro de arritmia cardíaca, quais são os cuidados que eu tenho que fazer? Então, monitorização de sinais vitais, isso não posso deixar. E a monitorização, se o paciente está com uma arritmia grave, tem que ser monitorado mesmo, colocar os eletrodos, conectar lá o monitor cardíaco, né, para avaliar ali pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, tá? Oferecer oxigênio se necessário para reduzir a hipóxia causada pela arritmia, a mesma coisa do infarto. Por conta do coração estar um pouquinho acelerado, pode ser que o paciente seja um pouquinho de desconforto respiratório, tá? Observar os cuidados com a administração de antiarrítmicos, né? Alguns antiarrítmicos pode causar hipotensão, né? Pode causar bradicardia, então eu preciso monitorar isso também, tá? Tomar cuidado com dosagem, avaliar o paciente após o uso da medicação, né? Orientar a família e a pessoa acometida sobre os procedimentos a serem realizados, instalar monitor cardíaco para verificação contínua da atividade elétrica do coração. E nós entramos aqui para a nossa última emergência cardiovascular, que é uma das principais, existem N outras, né? Mas para essa aula eu separei as principais, que é o choque cardiogênico. Quando a gente fala em choque cardiogênico, o que isso quer dizer? Por alguma razão, né? Por qualquer coisa que seja, por uma razão específica, o meu coração não está bombeando sangue. Então, ele não está fazendo esse fluxo de relaxamento e contração, relaxamento e contração. Ele não está bombeando. Então, aquele fluxo sanguíneo que deveria passar por todo o meu corpo não está acontecendo. Então, quando acontece isso, a gente chama de choque cardiogênico, né? Porque os órgãos, eles podem parar de funcionar, ter uma disfunção orgânica, pela falta de fluxo sanguíneo, dessa troca gasosa e tudo mais, tá? Então, choque cardiogênico é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para atender às necessidades de todo o corpo. Vai faltar fluxo, esse bombeamento cardíaco em algum lugar, tá? Devido a uma redução nas contrações do músculo cardíaco, causando diminuição acelerada da pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos, acúmulo de líquido nos pulmões e redução da quantidade de sangue nas artérias coronarianas, que são os vasos que levam sangue ao coração. Então, meu coração está quase parando de bombear sangue, então vai afetando todos os meus órgãos, porque eu não tenho esse fluxo sanguíneo levando e trazendo oxigênio, e o meu pulmão ele vai começar a acumular água. Por quê? Lembra aquele ciclo lá, né, gasoso, aí se transforma em líquido. É basicamente isso. Se eu inalo um ar gasoso, né? Se ele não faz a troca ali gasosa, aquele arzinho ele vai se transformar em líquido, né? Em gás, em líquido, né? E aí fica tudo paradinho ali nos alvéolos. Então também é uma complicação do choque cardiogênico, porque não tá tendo troca gasosa, tá?
Esse tipo de choque é uma das maiores complicações do infarto agudo do miocárdio e, se não for tratada com urgência, pode levar à morte em quase 50% dos casos, né? Então, o paciente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, vai ter complicações, né? E pode levar ao óbito, tá? Sinais e sintomas, então, desse choque cardiogênico: respiração rápida, aumento exagerado dos batimentos cardíacos, desmaio repentino, pulso fraco, suor sem causa aparente, pele pálida, pés e mãos frios e diminuição da quantidade de urina, né? Então, se eu não tenho essa circulação sanguínea, vai ter cianose nas extremidades, o paciente vai ficar sudorênico, com pele fria, pegajosa, né? O diagnóstico: como é que o médico sabe aí que o paciente está em choque cardiogênico? É claro, fazendo toda essa avaliação, esses exames, ele já pode ter uma hipótese diagnóstica, né? Mas ele pode usar alguns exames, como a aferição de pressão arterial, o eletrocardiograma e o raio-x, além de exames de sangue para confirmar o choque cardiogênico e iniciar o tratamento mais adequado também, tá? As causas, tem algumas causas que são específicas aí de choque cardiogênico. Embora o infarto seja a causa mais frequente do choque cardiogênico, porque se o paciente infartou, quer dizer que uma das artérias foi interrompida, então não entrou ali fluxo sanguíneo, certo? Se não entrou fluxo sanguíneo, os meus batimentos, relaxamento e contração desse músculo cardíaco vai diminuir, né? Mas também existem outras causas aí, né? Por exemplo, miocardite aguda, que é a infecção do miocárdio, pode também desenvolver um choque cardiogênico. Doença arterial coronariana, arritmias cardíacas também vão alterar os meus batimentos cardíacos, trauma direto ao coração, intoxicação do coração por medicamentos e toxinas também pode evoluir para um choque cardiogênico, tá? Além disso, na fase mais avançada da sepse, que é uma infecção generalizada do organismo, também pode surgir choque cardiogênico, resultando quase sempre em óbito. O tratamento aí do choque. Para o choque cardiogênico, geralmente é iniciado logo na urgência do hospital, mas depois é necessário ficar internado em uma unidade de cuidados intensivos, onde podem ser feitos vários tipos de tratamento para tentar aliviar os sintomas, melhorar o funcionamento do coração e facilitar a circulação sanguínea. Então, quando o paciente chega num quadro cardiogênico aí, normalmente, esse paciente ele é monitorizado, recebe muita infusão volêmica, então ele vai receber muito soro aí. Claro que se não for renal, né? Se for renal, aí o médico vai ver o critério aí, né? Risco-benefício, recebe essas medicações, vai identificar a causa raiz desse choque cardiogênico, o que está causando o choque, por que meu coração não está batendo adequadamente, por que esse fluxo sanguíneo não está acontecendo, né? Muitas vezes esse paciente, quando é muito grave esse choque cardiogênico, o paciente ele vai rebaixando, o médico tem que entubar e esse paciente acaba recebendo outros tratamentos específicos lá no setor de UTI, tá? Os principais tratamentos para o choque cardiogênico são uso de medicamentos, vasopressores, ácido acetil salícito, né, que é o AS, e diuréticos. E também pode ser realizado ou não cateterismo, né, dependendo aí qual for o diagnóstico fechado. As complicações do choque. As complicações do choque são a falência de múltiplos órgãos nobres, como rins, cérebro e fígado, sendo responsável pela maioria das mortes de pessoas internadas nos cuidados intensivos. Então, como eu falei para vocês, se eu não tô tendo esse bombeamento cardíaco, o meu fluxo sanguíneo não está acontecendo, está indo muito devagarzinho, né? Eu dou o exemplo aí da torneira, é como se tivesse faltando água, a gente liga a torneira, só cai aquele pouquinho de água, né? E aí os órgãos vão sendo afetados, principalmente rim, o cérebro vai faltando aí essa oxigenação pelo fluxo sanguíneo e o fígado, e o paciente pode entrar em uma parada cardiorrespiratória e evoluir para óbito, tá? Os cuidados de enfermagem aí em casos de choque cardiogênico. Então, acesso venoso calibroso,
controle rigoroso da pressão arterial, reposição dos volumes dos líquidos, se prescrito, né? Normalmente vai ser infundido muito soro fisiológico nesses casos, tá? Controle e vigilância constante do gotejamento das drogas vasoativas para manutenção de pressão arterial e níveis consideráveis. Normalmente, esses pacientes eles estão com drogas vasoativas. Por quê? Choque cardiogênico, um dos sinais e sintomas é o quadro de hipotensão. Então, o médico acaba prescrevendo aí alguma droga vasoativa para conseguir elevar aí essa pressão arterial, seja uma amiodarona, alguma coisa em bomba de infusão, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse material. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem pelo e-mail que a gente vai se falando, ok? Beijinho para vocês e até a próxima aula. Tchau!